A paz do Senhor Jesus para os amados irmãos da Igreja Assembleia de Deus, em Itacamozi. Hoje é o nosso dia de estudo. O pastor Luiz Cláudio nos sugeriu que tirássemos um dia na semana para fazer o estudo, e o escolhido foi o dia de sexta-feira. Então, Deus colocou no meu coração para estarmos estudando o livro de Tiago, capítulo 3. Então, nós vamos estar estudando Tiago, capítulo 3. Eu fiz um pequeno texto, um pequeno resumo de tudo que eu vou falar aqui em texto, e eu vou disponibilizar também no nosso grupo do WhatsApp, vai ficar lá. E você pode copiar, né, no seu caderno, você pode ler, você pode estudar com mais calma depois, no momento que você achar melhor. Se você tiver uma caneta marca-texto, você pode sublinhar também aqueles versículos que falarem melhor ao seu coração. Você pode fazer o seu próprio estudo na sua casa, tá ok? Eu vou falar algumas coisas aqui que não estão nesse papel, né, nesse estudo, mas é tudo para complementar. E se você ouvir, como você está ouvindo agora, o cachorro latir, uma moto, alguma coisa assim, não tem importância com isso não, porque isso faz parte aqui da minha casa, ok? Vamos estar, então, meditando no livro de Tiago. Vamos tirar um pequeno pedacinho para fazer uma oração, amém? Eu aconselho a você, quando estiver na sua casa, fazendo o seu estudo, orar, para que o Senhor, com o Espírito Santo, possa revelar mais coisas sobre essa palavra, né? Porque o Espírito Santo, ele se revela a nós através da oração e através da palavra. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento estamos aqui para estudar a Tua palavra, que ela é viva e ela é eficaz. Pedimos ao Teu Espírito Santo que venha trazer luz, Senhor, à Tua Escritura, que possa falar no nosso coração, que o nosso coração possa ser um terreno fértil para que essa palavra possa produzir frutos e que nós possamos cada dia mais estarmos sendo cristãos verdadeiros, novas criaturas, Senhor Deus, moldados pela Tua palavra. É o que nós pedimos nessa tarde e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, irmãos. Tiago, capítulo 3, vai ser o nosso tema do estudo. Vai ser o nosso capítulo-chave do estudo do livro de Tiago. Nós só vamos estudar esse capítulo 3 do livro de Tiago. Ele é um livro bem pequeno, fica lá no Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia, mas é um livro que traz porções especiais da palavra de Deus para a nossa vida. Diz assim a palavra de Tiago, capítulo 3, sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Sabemos que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.
Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glories, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Bom, esse é o capítulo 3 do livro de Tiago. E nós vamos dar um tema para esse nosso estudo. Qual seria o tema? Tirando o veneno da língua. Esse é o título do nosso estudo. Tirando o veneno da língua. Tiago, ele fala nesse capítulo 3 sobre a língua. E aí nós vamos pegar esse capítulo 3 para estudarmos. Quem escreveu o livro de Tiago? Foi o próprio Tiago. Tiago é o próprio autor do seu livro, Tiago. Em que ano foi escrito? Ele foi escrito mais ou menos cerca de 49 depois de Cristo. Foi mais ou menos, se precisa, a data de que foi escrito esse livro. E para quem foi escrito esse livro? Essa carta, né? Porque isso aqui é uma carta, é uma epístola, uma carta. Tiago escrevendo para alguém. Para quem Tiago escreveu essa epístola, essa carta? Para quem que ele escreveu? Tiago escreveu para os cristãos, judeus, que estavam se espalhando, porque havia perseguição. Todos aqueles que seguiam Jesus, eles eram uma igreja. Mas por causa da perseguição, essa igreja de Jerusalém, ela foi se espalhando. Cada irmão foi para um lugar específico, para um lugar que eles achavam que estavam em segurança. E ali eles ficavam. A igreja de Jerusalém estava sendo dispersa. E estavam acontecendo coisas que geraram insatisfação em Tiago. Por isso que Tiago escreveu esta carta. Tiago era um homem de fé. Paulo cita muito coisas que Tiago fez, palavras de Tiago, Paulo usa nas suas cartas para citar. E Tiago também era bispo da igreja de Jerusalém, além de ser irmão de Jesus. Essa igreja de Jerusalém, ela estava enfrentando sérios problemas. Além da perseguição, estavam acontecendo coisas que estavam entristecendo esse homem de Deus. E por isso ele escreveu essa carta. E ele fala, basicamente, sobre um tema nesse capítulo 3. Qual é o tema desse capítulo? É a língua. Tiago estava observando que os irmãos da igreja de Jerusalém estavam se perdendo, estavam entristecendo. Já tinha tanta coisa acontecendo. Era perseguição. Era lugar que eles não sabiam qual lugar seria seguro para eles. Era talvez estar longe de sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. As irmãs estavam com dificuldade porque estavam longe dos seus esposos. Seus esposos estavam com dificuldade de estar longe das esposas. Família, estava tudo muito tumultuado por causa da perseguição a esses irmãos. E além de tudo que eles estavam enfrentando, estavam acontecendo coisas na igreja que levaram Tiago a escrever essa pequena carta do capítulo 3. E o que Tiago,
ele fala aqui? Ele fala sobre o poder da língua. A língua, embora sendo pequena, ela possui poderes, ou melhor, superpoderes. Ela pode incentivar, ela pode fortalecer, animar o dia de alguém. Mas ela também pode destruir, ofender e aniquilar outras pessoas. E todos os dias nós encaramos essa escolha. Iremos usar esse superpoder para o bem ou para o mal? Todos os dias nós temos essa escolha do que fazer com a nossa língua, do que fazer para abençoar uma vida de alguém. E muitas vezes nós fazemos isso até pelo inconsciente, pela circunstância daquilo que está ao nosso redor, nós saímos falando e atropelando tudo com a nossa língua. Tiago fala no versículo 8 que nenhum homem pode domar a língua. Ela é a raiz dos maiores problemas, dos relacionamentos, na comunhão na igreja. Ela é o problema que muitas vezes aflige as famílias, os casais, a criação dos filhos, a língua. E nós vemos que vários homens de Deus também falaram sobre o poder danoso da língua. Nós vamos poder ver aí vários livros que também citaram o problema danoso da Bíblia. Nós podemos ver que Timóteo, ele fala, em 2 Timóteo, ele fala que Paulo, falando para os irmãos, ele pede aos irmãos para evitar os falatórios profanos. E ele dá o exemplo de Emineu e Fileto, que estavam discutindo na igreja, estavam batendo boca, estavam desagradando o coração de Deus com isso. Em 1 Coríntios 3, do versículo 4 ao versículo 10, Paulo também fala na divisão da igreja, porque uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, uns queriam seguir os ensinamentos de Apolo, outros queriam seguir o ensinamento de Paulo. Então eles estavam sendo rebeldes, eles não estavam aceitando a liderança daqueles que queriam liderar. Eles estavam se rebelando e com isso eles estavam fazendo a dissensão com o seu falatório. Nós podemos ver também no livro de Jó, capítulo 5, verso 21, onde Jó compara a língua com um chicote. Em Salmo, também é falado, o salmista, ele descreve a língua como uma espada afiada para cortar. Em Jeremias, capítulo 9, verso 8, Jeremias fala que a língua é como uma flecha com veneno na ponta e arma de guerra destrutiva. Olha, irmãos, que tremendo! Ela é comparada a uma flecha que na ponta tem um veneno e ela é uma arma destrutiva. Serpentes venenosas não são tão mortíferas do que aqueles que usam a língua como caluniadores, boateiros, detratores, murmuradores. Derrubam a paz e a reputação. Através das palavras, revelamos a nossa expressão, nossa maturidade e o estado da nossa alma. E aí nós chegamos a um ponto. Por que Deus usou tanto espaço na Bíblia para falar sobre os perigos de uma língua que tem tanta maledicência, né? Uma língua que traz tanta coisa ruim, que tem tanto veneno. Por que Deus inspirou tantos homens? Jó, o salmista, Paulo, Tiago, e tem outros. Eu não fui procurar mais versículos, porque iria ficar muito grande esse estudo, mas tem outros que trazem grandes estudos sobre
O perigo de uma língua que traz a dissensão. Por que Deus gastou tanto tempo falando sobre a língua? Porque a língua tem esse poder. E quando a gente vai lá em Gênesis, nós vemos que Deus ele usou o poder da fala para trazer à existência aquilo que não existia. Quando ele fala haja sol, haja lua, haja peixe segundo a sua espécie, haja árvores segundo a sua espécie, ele traz com a sua fala a existência. Então Deus, quando ele fala o haja, ele traz à existência aquilo que não existia. Então quando nós usamos a nossa boca para proferir palavras que trazem coisas desagradáveis, nós estamos usando a nossa boca para o mal e trazendo à existência coisas que não existem. O que eu quero dizer com isso? Quando você abre a sua boca para falar negativamente sobre qualquer ponto, sobre sua família, sobre seu esposo, sobre seu pastor, sobre o seu líder da escola dominical, sobre o seu líder de jovens, sobre o seu vizinho, sobre sua família de um modo geral, sobre o seu país, sobre o seu presidente, você está dando legalidade ao inimigo para colher aquilo que você está falando e colocar em prática. Quando uma mãe pega o seu filho e chama o seu filho de burro, você não sabe, você não aprende a matéria na escola, você não tem cérebro para isso, você nasceu já dessa maneira, você é muito burro. Você está trazendo a existência, essa palavra burro, está incutindo na cabeça da sua criança que ele é burro e está dando legalidade ao inimigo para agir nessa situação. Então nós temos que vigiar muito, muito, muito com o que nós fazemos com a nossa boca. A palavra do Senhor também nos diz que em Mateus, que nós temos na nossa boca o destino da alma, que está ligado às palavras. Os homens terão que dar conta, preste atenção, todo ser humano terá que dar conta de toda palavra que falou no dia do juízo. Será justificado ou será condenado pelo que ele falou. Palavras torpes, palavras dolosas, palavras imorais, blasfêmia, murmuração, palavra que vai trazer, como foi falado aqui em cima, né, no tópico anterior, que vai trazer dano ao coração de alguém. Isso é muito perigoso. Você pode receber a pessoa com o maior sorriso, você pode dar o melhor abraço que você pode dar a uma pessoa, mas se você soltar uma palavra que vá lá no coração dela, vai ser como Jeremias falou, uma flecha com veneno na ponta, uma arma de guerra. E o que sai da sua boca pode pode produzir morte ou pode produzir vida. E para que nós possamos ter a vitória sobre a nossa língua, terminando assim, concluindo o nosso estudo, já que Deus gastou tanto tempo, tanto espaço na Bíblia falando sobre a língua, ele tinha uma motivação. Ele quer que nós tenhamos uma vida exemplar. Ele quer que nós tenhamos uma vida pautada na Bíblia. Ele quer que nós tenhamos uma vida de vitória. Ele quer que nós sejamos testemunhas dele na terra. Ele quer que nós usemos a nossa língua para falar as boas novas do Senhor. Ele quer que com a nossa língua nós possamos testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E ele quer que nós possamos ser verdadeiramente crentes, novas criaturas, não é? Porque Tiago, ele fala aqui, como pode uma fonte, um mesmo manancial, jorrar água doce e água amargosa? Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Então, você não pode estar
falando, cantando, anunciando as boas novas do Senhor, mas falando um palavrão, falando uma mentira, trazendo contenda a alguns lares, difamando. Gente, difamação é um dos maiores perigos. Hoje nós temos visto sobre fake news, mas fake news nada mais é do que uma difamação. Você pega com a sua boca e fala sobre alguém, profere uma mentira sobre alguém. Aquilo alguém pega, leva para outro, leva para outro, leva para outro. Daqui a pouco a vida da pessoa a qual você falou está totalmente jogada na lama. Uma fake news que você faz no seu WhatsApp, um comentário que você faz ali no WhatsApp, o culto hoje foi assim, 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 o pastor falou isso, 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 isso. Alguém pega aquilo, repassa para um, repassa para outro, repassa para outro, e daqui a pouco como é que está a vida do pastor? Como está a vida do diácono? Como está a vida do presbítero? Como está a vida da irmã do círculo de oração? Isso vai trazendo morte às pessoas, não morte física, talvez até morte física, né? Porque a pessoa pode ficar tão deprimida, tão entristecida com aquilo que ela ouviu de uma pessoa que ela não esperava, que aquilo pode matar a pessoa por dentro. Mas nós estamos falando também de morte espiritual. A pessoa vai ficando endurecida. E aí a palavra do Senhor não consegue mais penetrar naquele coração endurecido. Então, como nós podemos lidar com esse membro tão pequeno, capaz de fazer tanto mal? Primeiro, nos sujeitando a Deus. Se você, quando acorda pela manhã, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, se você coloca todo o seu ser, seu corpo, sua mente, seu espírito e fala, Senhor, toma conta, porque tudo é teu, toma esse meu dia nas tuas mãos, Deus vai estar tomando toda a situação e você vai estar se submetendo ao Senhor. Quando você se submete ao Senhor, quando você coloca-se debaixo de uma autoridade, que é o Senhor Jesus, Ele vai conduzindo toda a sua vida. Então, vamos primeiro nos submeter a Deus. Segundo, nós vamos procurar de Deus, orando, nos submeter a Ele. Todo o tempo, Senhor, eu estou falando coisas que eu não queria falar. Senhor, estão saindo da minha boca palavras que eu não queria proferir. Me ajuda, Senhor. Confesse com a sua boca o seu pecado. Peça perdão a Ele e peça ajuda para que Ele possa te fazer progredir no sentido de você não cometer mais os mesmos erros. Outra situação. Você, quando você é uma nova criatura, você tem que exercitar na sua vida o domínio próprio. Não, eu não vou falar mais isso. Da minha boca não vai sair mais essa palavra. A gente conhece, né? O que são palavras torpes? São palavras que não vão edificar ninguém. O que é um palavrão? É uma palavra ruim, que vai magoar. Naquele tá lá trabalhando e tá caminhando, bate o dedinho, mindinho num sofá, e aí vem aquela palavra, opa, ao domínio próprio aí, glória a Deus, aleluia. Muda o seu jeito de falar. Não deixa mais aquela palavra feia sair da sua boca. Dá um glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, oh glória, glória. E você estava querendo falar uma palavra ruim, mas você está exercitando o seu domínio próprio. Irmãos, vamos ter em mente que se nós nos submetermos a Deus, se nós orarmos a Deus pedindo ajuda, se nós clamarmos ao Espírito Santo para que Ele nos dê uma vida de vitória, uma vida de bênção, a começar por nós, no nosso lar. Nós somos ministros no nosso lar, que a nossa casa será próspera, que nossos filhos serão abençoados, terão um bom ensino, terão uma boa profissão, terão um bom casamento, que a nossa igreja será uma igreja vitoriosa, uma igreja em união e em unidade. Quando nós começamos a proferir palavras abençoadoras, nós começamos a reverter
a história. E nós começamos a bloquear todo aquele propósito que o inimigo tinha sobre nossas vidas. Nós fechamos as brechas e não damos legalidade para que ele possa fazer a festa dele. E que nós possamos nessa tarde refletir sobre o que nós temos feito na nossa vida, como tem sido o nosso posicionamento como cristãos. Aonde você tem ido, como você tem falado, como tem sido o seu proceder na fila de um banco, no supermercado, na rua onde você mora, lá no posto de saúde onde você pega o seu medicamento, como tem sido o seu palavreado? Como tem sido? Tem sido chulo, como de muitos por aí? Ou tem sido um palavreado que edifica as vidas? Que nessa tarde você possa orar ao Senhor e que você possa fazer um autoexame e que nós possamos crescer nesse sentido. Nós já não somos mais tão pequenos na fé assim, a ponto de estarmos cometendo esses pequeninos erros, esses pequeninos pecados que muitas vezes podem estar travando a nossa vida espiritual. Nós já somos maduros na fé. Então nós temos que abolir essa prática e caminhar avante na obra do Senhor. E como o Tiago fala, que nenhum homem é capaz de domar a sua língua, que ela tem sido pedra de tropeço, né? Porque ele fala que se alguém não tropeça na palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Vamos pedir a Deus para que nessa noite nós possamos conseguir, em nome do Senhor Jesus, parar todo esse dano que a língua tem nos causado. E que nós possamos ter, como ele fecha aqui no versículo 17, que nós possamos ter a sabedoria que vem do alto. Primeiramente, essa sabedoria, pois ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que nós possamos receber nessa tarde essa sabedoria que vem do alto. Amém, meus amados? Vamos terminar com uma oração. Você medita depois no estudo. Escreva aquilo que o Senhor trouxer ao seu coração no seu caderninho. Separa esse caderninho para os estudos. Outros irmãos vão estar dando mais e mais estudos e que nós possamos aprender e crescer como filhos amados do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, nesse momento, juntamente com a tua amada igreja, Senhor, nós estamos terminando esse estudo do capítulo 3 do livro de Tiago. Senhor, que essa palavra poderosa que teu Espírito Santo trouxe ao nosso coração, ela possa modificar, meu Deus, muitos lares nessa noite. Que ela possa ter alcance, não só na nossa igreja, mas em outras pessoas que precisam receber esta palavra. Meu Deus, que nós possamos abrir a nossa boca para sermos pessoas abençoadoras, que nós possamos praticar a nossa língua no sentido da fé, no sentido de chamar à existência aquilo que não existe para coisas boas. Senhor, eu não vejo a salvação daquela pessoa, mas eu creio e eu abro a minha boca profeticamente para liberar essa palavra profética de que aquela pessoa será liberta do álcool, das drogas, da prostituição. É chamarmos à existência as coisas que nós não estamos vendo, exercitando a nossa fé, dizendo, Senhor, eu creio que o meu parente será convertido, será salvo em nome do Senhor Jesus. Ainda que eu não esteja vendo com os olhos carnais, mas eu estou abrindo a minha boca no reino espiritual e declarando pela fé, através da minha língua, que teu Espírito Santo está habitando naquela vida, está mudando a história de vida daquela pessoa.
Deus Santo, poderoso, que nós possamos crescer cada dia mais em unidade na nossa igreja, como pessoas, Senhor Deus, maduras na fé, que não necessitem mais do leitinho, mas que nós possamos receber cada dia mais o alimento fortalecedor para a nossa vida cristã. Eu oro e já agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor estará fazendo em cada vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, fiquem com essa palavra e que o Senhor possa falar melhor em cada coração no momento que você estiver fazendo o seu estudo. A paz do Senhor Jesus.